Seja bem-vindo a mais um relatório de hábitos. Na verdade, como prometido, eu estou trazendo alguns formatos diferentes e hoje vai ser uma coisa muito especial para mim também. Então, puxa uma cadeira, senta aqui do meu lado e vamos conversar porque hoje vai ser muito bom. E como tem sido o seu tempo de descanso? Ele tá bom? Você realmente tem descansado ou você tá scrollando as redes sociais sem parar? Ou ficar na frente da televisão, ou ficar fazendo outras coisas. Não fazer nada, gente, é não fazer nada. Para mim isso é uma coisa muito difícil, porque a minha cabeça, ela não para um segundo. Ela pensa o tempo todo. Um dia eu ainda quero fazer um vídeo mostrando para vocês como funciona mais ou menos a minha cabeça, como funciona o meu processo criativo, se é que há um processo. Até porque vocês podem notar que esses últimos relatórios de hábitos que eu fiz, nenhum deles seguiu o mesmo padrão. Isso fala muito sobre como funciona a minha cabeça e como, na verdade, eu tenho dificuldade de manter uma linearidade nas coisas que eu faço, no sentido de tarefas que são muito rotineiras, elas tendem a ser cansativas. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre leveza, tranquilidade e um momento para você descansar. Esses dias eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Depois de ler um pouquinho de um livro, eu peguei e olhei pela janela e estava um dia chuvoso, muito chuvoso. O dia não parava de chover um segundo. E eu pensei, cara, eu quero ficar um tempo aqui, sabe? Só olhando a janela, porque eu sempre gostei muito de admirar a chuva, olhar a chuva. Ver a chuva cair é um ato muito terapêutico. Então eu pensei assim, por que não manter coisas terapêuticas para mim enquanto o resto do mundo está correndo? Deixa o resto do mundo correr e você tem o seu tempo, o seu momento oceânico, o seu momento em que você se desprende um pouco da sua rotina e consegue realmente se conectar com as coisas que estão ao seu redor. Por exemplo, a natureza, não é mesmo? É uma coisa muito gostosa você observar a chuva. E tem um hábito para mim que ele é muito querido e muito precioso, que eu chamo de Little Wonders, ou seja, as pequenas maravilhas que você consegue identificar do seu dia a dia. Não precisa ser apenas em um dia que você para não fazer nada, mas pode ser, por exemplo, algo que acontece no seu cotidiano. E para mim, por exemplo, a luz que bate nessas árvores, ela é um Little Wonder, ele é uma pequena maravilha para mim. Ver uma planta crescer é uma pequena maravilha. Ouvir o som dos pássaros é uma pequena maravilha. Esse dia maravilhoso é uma pequena grande maravilha, no caso, né? Porque um dia para ele estar bonito, gostoso assim, existem vários fatores. Mas se você for olhar os detalhes do seu dia, você vai começar a perceber que várias coisas te trazem pequenas alegrias, pequenas maravilhas, e eu gostaria de compartilhar algumas com vocês. Para mim, uma das pequenas maravilhas do dia é dirigir, ou dirigir ouvindo um podcast, ou dirigir conversando com alguém. Não ironicamente, algumas vezes eu saio com alguns amigos só pra gente pegar o carro, dirigir e conversar. E a gente conhece a cidade conversando. A gente não necessariamente está indo com a intenção de alguma coisa, mas intenção de conversar. Também é uma pequena maravilha ouvir o som do vento passando pelas folhas das árvores, passando pelas folhas que estão ao meu redor. Eu gosto de ver as cores da natureza, eu gosto de perceber os detalhes, as texturas das folhas. Eu gosto de analisar elas uma a uma, vendo como essa é diferente daquela, como essa tem uma folhagem mais redonda, essa é uma folhagem um pouco mais espinhuda, e algumas têm uma coloração específica, outras pegam uma cor diferente dependendo do sol. Eu gosto, por exemplo, desse momento aqui que eu estou tendo de ficar sentada simplesmente lendo alguma coisa ou lendo um livro. Eu gosto de terminar livros. Eu gosto de livros instigantes. Me permita ler um trecho desse livro que vai cair muito bem agora nesse episódio, do Rick Rubin, é O Ato Criativo, uma Forma de Ser. Podemos aquietar a nosso interior para perceber mais o exterior, ou aquietar o exterior para perceber mais o que acontece dentro de nós. E pode ser um Little Wonder também você, por exemplo, gostar mais de escrever nas páginas direitas do que nas páginas esquerdas. Claro, dependendo se você é destro ou canhoto. Mas, por exemplo, pra mim, gosto muito mais de escrever nas páginas direitas. Às vezes, eu, inclusive, como eu penso assim, eu tenho livre-arbítrio, eu sou uma adulta, eu posso fazer o que eu quiser. Eu escrevo tudo do lado direito, depois eu fecho o caderno, viro do outro lado e escrevo tudo do lado esquerdo.
de ponta cabeça, assim. Então fica tudo sempre do lado direito e eu consigo sempre escrever da forma como eu quiser. Outra little wonder pra mim é andar e conversar. Caminhar com alguém ou sair conversando com alguém, isso pra mim é uma coisa muito boa e muito específica. Então assim, as suas little wonders, elas não precisam ser algo muito grandioso, elas podem ser um simples bom dia dado com alegria, elas podem ser um simples som que você ouve específico que te agrada o coração, por exemplo, esses sinos de ventos que estão tocando. O fato é que se você parar para observar alguns detalhes da sua vida, você vai começar a enxergar sim essas pequenas maravilhas. E o legal de você anotar as pequenas maravilhas é que você, quando está num dia ruim, triste ou está com um dia muito agitado e você para ler essas coisas, você automaticamente vai trazendo à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que para você é precioso, para você é gostoso, para você tem um cheiro de casa, um cheiro de segurança. E às vezes, num dia agitado, você só precisa ler um pouquinho dessas suas pequenas maravilhas para você lembrar de que, calma, o seu problema não é o fim do mundo. Então assim, né galera, agora que eu falei um pouco sobre os meus Little Wonders, abri mais uma coisa para vocês, se vocês quiserem fazer ou se vocês quiserem comentar aqui no vídeo até algumas pequenas maravilhas que para vocês são queridinhas e gostosas, por favor, eu vou gostar muito de saber, eu vou gostar mesmo. Que às vezes eu não tenho a mesma percepção que você tem do mundo, então para mim o mundo, ele tem uma visão e você tem outra visão de mundo. Eu não sei se você já viu um vídeo no meu canal chamado Filtro é Realidade, mas vale muito a pena. Nossa, foi uma época da pandemia, galera, em que eu estava usando o aparelho, então vocês me perdoem, mas assistam esse vídeo que eu acho que ele é bem gostosinho. Mas assim, você não é obrigada a sair correndo para assistir esse vídeo. Por favor, assista com calma, com tranquilidade e me diz também se você gostou desse vídeo. Eu vou deixar o link do vídeo aqui, caso vocês quiserem dar uma olhadinha, mas somente caso vocês quiserem olhar. Enfim, fica aí a minha sugestão para vocês, se vocês quiserem seguir ou não. Agora, a gente precisa realmente falar do que importa. Então, sobre mexer no celular, eu mexi quase todos os dias mais do que o devido, porque eu fiz uma denúncia no meu TikTok e acabou que eu precisava ou eu queria, achei que eu precisava ficar o tempo todo vendo se as pessoas realmente estavam acompanhando e engajando. E, gente, que engajamento que deu, hein? Foi uma loucura. Esses últimos dias também eu consegui aprender mais o inglês. Eu também li bastante, consegui mexer nas coisas da minha viagem e tive momentos muito legais e gostosinhos, o que para mim é uma coisa muito importante. E é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui com vocês como que foi o resultado dessa semana e eu queria dizer uma coisa para vocês, mas eu preciso chegar perto de vocês para falar isso. Gente, daqui a 2 semanas eu vou ter uma surpresinha para vocês, mas eu preciso muito que vocês engajem para vocês terem essa surpresinha daqui a 2 semaninhas, tá? Então, já estou preparando todas as coisas para dar certo para essas 2 semaninhas. Beijo, beijo, fica com Deus e até a próxima.